A paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado. Nesse vídeo, pessoal, quero trazer aqui um estudo sobre a doutrina da morte, ok? Antes eu peço que os irmãos deixem o seu like nesse vídeo, compartilhe com as pessoas que você conhece, se inscreva aí no nosso canal para acompanhar os nossos estudos e os nossos vídeos, amém? Eu quero falar aqui mais uma vez sobre a doutrina da morte, a nossa segunda lição, amém? A morte não é um fenômeno natural na vida humana. Ela é uma maldição divina contra o pecado. E só Jesus foi capaz de cravar essa maldição no lenho de sua cruz, no Calvário. Só Jesus foi capaz de cravar essa maldição, tirar essa maldição, amém? Isso você pode ler lá no livro de Romanos, capítulo 5 e versículo 12. A morte é um assunto que evitamos falar ou comentar, né? Todos nós sempre estamos evitando falar da morte, né? Entretanto, o viver humano encontra em sua jornada a ameaça da morte. Então, o nosso viver, na nossa vida, nós encontramos sempre ameaças da morte. Toda criatura humana enfrenta esse dilema. Não foi sua escolha vir ao mundo, mas não consegue fugir à realidade do fim de sua vida. Nós não conseguimos fugir dessa realidade, né? Você pode estar lendo lá esse tema no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 20 e 21. É bom que você anote aí, para você estar lendo depois. Eclesiastes capítulo 3, versículo 20 e 21. Na criação do homem, o homem é o único que sabe que vai morrer. Os animais não sabem que vai morrer. O único animal que sabe que vai morrer é o homem. Só o homem sabe que vai morrer, o homem e a mulher, né? Deus não criou o ser humano para a morte, mas ela foi manifestada como juízo divino contra o pecado. Então a morte foi manifestada por quê? Por causa do pecado. Você pode estar anotando aí os versículos da Bíblia. Romanos capítulo 1 e 32, pode estar lendo aí. Foi um castigo de Deus contra o pecado. Então a morte ela veio como um castigo de Deus contra o pecado. Você pode ler lá em Gênesis capítulo 2 e 17. Anota aí, Gênesis capítulo 2 e 17, Romanos capítulo 5, 12 e 17. Também lá em Romanos 6, 23. 1 Coríntios capítulo 15 e 21. Também lá no livro de Tiago, capítulo 1 e versículo 15. Anote esses versículos. Definição bíblica para a morte. No grego, a palavra morte é thanatos, que significa separação, significa aí separação. Ela separa a parte material da imaterial do ser humano. Então a morte ela significa separação, É a separação, separação da alma do homem, Da alma do homem. Ela separa a parte material da imaterial. Então do corpo, da alma do corpo do espírito, humano. O corpo volta ao pó. E a parte imaterial vai para o mundo dos mortos.
Então a parte material vai para onde? Vai para o mundo dos mortos. Estado intermediário, né? Entre a morte e a ressurreição. O mundo dos mortos é o estado intermediário entre a morte e a ressurreição. É Sheol Hades, como diz a Bíblia, né? Sheol Hades. Está escrito lá em Mateus capítulo 10 e versículo 28. Também em Lucas capítulo 12 e versículo 4. Eclesiastes capítulo 12 e versículo 7. Também em Gênesis capítulo 2 e 7. Toda criatura humana não pode fugir do seu destino eterno. Salvação ou perdição. Nós não podemos fugir do nosso destino eterno, irmãos. Salvação ou perdição. Vida eterna ou perdição. Isso está escrito lá em Mateus capítulo 10, versículo 28. A morte como salário do pecado. A morte é um salário do pecado. Está escrito lá em Romanos, capítulo 3 e versículo 23. O pecado nesse versículo é representado pela figura de um cruel feitor de escravos que dá a morte como pagamento. O salário requerido pelo pecado é merecimento à morte. Então a morte é o salário que o ser humano recebe, pelo pecado. Isso está escrito lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. A morte é fruto do quê? Do pecado. Então a morte veio por causa do quê? Do pecado. Só em Cristo o homem pode fugir, e salvar-se do poder da morte eterna. Só em Cristo é que o homem ou a mulher pode fugir, da morte eterna, que é a morte para sempre. Só em Cristo você pode fugir dessa morte. O pecado frutifica e gera morte. Tiago capítulo 1, 14, 15. Anota aí, Tiago capítulo 1, 14, 15. A morte foi vencida por Cristo no Calvário. Cristo venceu a morte na cruz do Calvário. Qual morte? A morte eterna. Cristo é a única solução para o problema do pecado e a crueldade da morte. Então, só Cristo é a solução, para resgatar, para dar vida eterna. Hebreus capítulo 1 e versículo 1. Romanos capítulo 5 e versículo 17. A Bíblia fala sobre 3 tipos de morte. A Bíblia fala sobre 3 tipos de morte. Qual é esses 3 tipos de morte? O primeiro tipo de morte é a morte física. O primeiro tipo de morte é a morte física, o seu corpo morre. O segundo tipo de morte é a morte espiritual. Sobre a morte física, você vai ler lá em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 14. 2 Samuel, capítulo 14, versículo 14. O segundo tipo de morte é a morte espiritual. Esse tipo de morte tem 2 sentidos na Bíblia. Então, a morte espiritual
ela tem dois sentidos na Bíblia Sagrada. Qual é os dois sentidos? Sentido negativo e o sentido positivo. O sentido negativo é morte no pecado, né? Que é a separação da comunhão com Deus, né? Sentido negativo. A pessoa morreu, ela morreu espiritual, então ela está o quê? Ela está separada da comunhão com Deus, ela está morta espiritual, né? Está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 e versículo 5. Seu efeito é presente e futuro. Presente, Efésios capítulo 4 e 18. Né? Presente e futuro. Você pode ler lá em Efésios capítulo 4, versículo 18. Futuro, eterna separação de Deus, né? Eterna separação de Deus. Então, a pessoa morreu no pecado, ela morreu sem salvação, então ela vai ter uma eterna separação de Deus. Ela vai viver para sempre separada de Deus. Você pode ler lá em Mateus, capítulo 25 e versículo 46. Né? Morte eterna, ela é chamada de segunda morte, porque a primeira é física. Né? Morte eterna é chamada do quê? De segunda morte. Porque a primeira morte é o quê? A morte física. Depois vem a morte eterna, que é viver para sempre separado de Deus. Né? Você vai ler lá em Apocalipse capítulo 2 e versículo 11. Apocalipse 2 e 11. Também identificada como punição do pecado. Romanos capítulo 6 e versículo 23. Também denominada de castigo eterno. Então a morte eterna, ela é identificada como a punição do pecado e como castigo eterno, uma separação da presença de Deus, separadamente, né? E eternamente. Não há possibilidade de arrependimento e perdão. Então, depois que a pessoa morre, né, não tem mais possibilidade de arrependimento, não tem mais possibilidade de perdão. Está escrito em Mateus capítulo 25 e 46. Os ímpios, depois de julgados, receberão a punição da rejeição da graça de Deus e serão lançados no Geena, no lago de fogo. Né? Então os ímpios, depois que passar pelo julgamento, eles vão receber a punição, né, e a rejeição da graça de Deus, porque eles rejeitaram a graça de Deus, eles rejeitaram o Evangelho. Então eles serão lançados no Geena, lago de fogo, a qual está escrito lá em Apocalipse capítulo 20 e versículo 14, né? E 15 também. Apocalipse 20, 14 e 15. Está escrito também lá em Mateus capítulo 5, versículo 22, 29 e 30. Apenas os ímpios que vão ser lançados no lago de fogo. As pessoas que não deram ouvido à palavra de Deus, que rejeitaram o Evangelho de Cristo, a graça de Deus. Está escrito também lá em Atos capítulo 24 e versículo 15. Amém? Conclusão. A morte é prova máxima da fé cristã, que produz nos crentes uma consciência de vitória.
1 Pedro capítulo 4, versículo 12 e 13. Os sofrimentos e aflições dessa vida são temporais e aperfeiçoam a nossa esperança para enfrentar a morte física, que se constitui num trampolim para a vida eterna. Ela se torna a porta que se abre para o céu de glória. Quando um cristão morre, ele descansa, ele dorme. 2 Tessalonicenses 1 e 7. Em vez de derrota, se torna em vitória e ganhos. Filipenses capítulo 1 e versículo 21. A morte do crente é agradável aos olhos do Senhor. Salmo 116, versículo 15. Diz que morrer em Cristo é estar presente com o Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 8. Amém? Essa é a lição sobre a morte. Então, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para que as pessoas venham acompanhar os nossos estudos. Estamos gravando uma série de estudos bíblicos para que possa aí ajudar aos vossos irmãos, né, a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e fiquem todos na santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até o próximo vídeo.